E olha quem está comigo aqui dividindo. Tudo bem, Tudo Danilo? bom, Ezequiel? Ezequiel Matos, que é o técnico em defesa civil, né? Especialista nosso aqui em meteorologia, em situações aí de alerta, de risco, né, Ezequiel? E que nós temos tido aí bastante temporais, inclusive recebendo alerta, né? O chamado alerta laranja aí do INMET, sobre essa previsibilidade aí de temporais na região. Por que isso está acontecendo? Vamos falar um pouquinho desse alerta primeiro, né? Porque algumas pessoas ficam até um pouco confusas nessa época do ano, porque a gente passou por alguns dias, Danilo. Quando a gente olha ali final de semana, nós tivemos um final de semana com predomínio do sol. Exato. Dias extremamente quentes, abafados. Lembrando aí que as máximas chegaram a atingir 37, 38 graus em algumas cidades no final de semana. De repente a gente é surpreendido com a chuva e esses temporais, como nós estamos vendo. Tudo isso, Danilo, por conta de um alerta que o INMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu para todo o estado de São Paulo de chuvas laranjas. O que é esse alerta de chuva laranja? São chuvas intensas. Então, em todo o estado de São Paulo, existe uma previsão, pelo menos isso até essa madrugada, começo da manhã de quarta-feira, de que pode ocorrer chuvas fortes, chuvas intensas em todo o estado de São Paulo. Essas chuvas podem ser acompanhadas de tempestades, tempestades de raio, rajadas de ventos, queda de energia, que pode atingir principalmente a nossa região, que é uma região que ela está dentro do que a gente chama de rotas de tornados. Então, a velocidade do vento, ela pode pegar a nossa região um pouquinho mais intenso. Que maravilha, tem previsão de tornado? Sou doido para ver um de perto. Não temos previsão de tornados. Ai, que pena. Lembrando, Danilo, que tornados, como microexplosões, elas são tempestades que a gente chama de eventos severos. Sim. Os eventos severos, eles não conseguem ser previsíveis com tanta antecedência como é o caso desse alerta que foi emitido para chuvas intensas. Por quê? A equipe que está fazendo o monitoramento, inclusive vamos se comprometer de trazer umas imagens de como funciona essas salas de monitoramento em todo o Brasil, eles vão acompanhando sabe aquelas colorações que vai aparecendo em cima do mapa? Cada corzinha daquela que a gente até acha bonitinho. Imagem de radar, né? É uma intensidade de chuva, é um pouquinho da intensidade de chuva. Essas imagens, elas vão mostrando pra gente como que tá a nuvem, por dentro, né? Como que está a instabilidade de chuva dentro dela. Se ela está mais intensa, se ela está mais fraca. Quando ela sai do amarelo, começa a ir para o laranja, para o vermelho, para o roxo, já são sinais de tempestades. Quando ela chega ali nas cores vermelha, bem vermelho escuro, já indo para o roxo, aquilo já é um sinal que pode ocorrer eventos severos, que são as tempestades como a microexplosão, ou o tornado, né? Perdão, porque furacão nós não temos na nossa região. Os tornados nós temos. Geralmente, esses eventos a gente consegue prever até com 1 hora de antecedência. Então, é um tempo muito curto. Então, a gente não consegue chegar aqui e dizer para as pessoas, amanhã nós teremos um tornado. Diferente dos Estados Unidos, talvez se perguntam, mas os Estados Unidos afirmam, informam. É que lá é furacão. Então, a diferença é que o tornado ele vai se formar dentro de uma nuvem de instabilidade gigantesca e vai tocar o solo. Então, a qualquer momento, o funil pode aparecer ou desaparecer. O furacão não. O furacão ele vai começar a se formar no oceano. E aí ele ganha força dentro do oceano até chegar e tocar o solo, né? Tanto é que depois que ele toca o solo, ele, dependendo da velocidade que ele vem, ele consegue percorrer um longo caminho, mas ele vai perdendo força quando ele toca o solo. Então essa é a diferença. Às vezes as pessoas perguntam, no Brasil não consegue prever, Estados Unidos consegue? É porque os eventos são diferentes. Mas falando desse alerta, o alerta que o INMET nos passou informa que nós podemos ter chuvas de 50 a 100 milímetros em um único dia. Nossa, isso é muita coisa. É muita chuva quando a gente lembra, por exemplo, vou pegar um dado de Santa Bárbara que nós temos. Isso é o acumulado de um mês inteiro de chuva, não é? Por exemplo, Santa Bárbara é metade de um mês, porque em Santa Bárbara, o mês de dezembro, a previsão é 200 milímetros de chuva. Olha isso. Ou seja, imagine se chove 100 milímetros em uma noite. Dia. Nossa, em um dia. Ou seja, choveu metade e não há o que a gente sempre comenta nesses tipos de casos, Danilo, que não tem manancial que suporte, não tem sistema de galeria pluvial que suporte, não tem nem o sistema eficiente de infraestrutura urbana
que comporte tanta chuva, né? Porque não é típico nosso ter um volume tão grande de chuva assim em tão pouco tempo. Inclusive, dentro desse alerta, eles falam que pode chover de 30 a 60 milímetros em 1 hora. Nossa. A Americana, por exemplo, nessa... Solo nenhum consegue drenar isso tão rapidamente. Não drena e não dá vazão aos rios nessa quantidade de água. A Americana, nessa segunda-feira, choveu 37 milímetros em um período de 1 hora. Muita chuva, e eu trouxe aqui os dados do quanto que choveu nas cidades nessa segunda-feira, né? Que foi o dia que teve mais impacto da chuva. Em Americana choveu 57,9, foi a cidade que mais choveu aqui da região. Santa Bárbara choveu 42,9, Campinas 30,5, Nossa. Paulínia 44,7, Indaiatuba 41,6 e Piracicaba 34 milímetros. Embora a gente olhe aí para Piracicaba, a gente percebe que foi uma chuva um pouco mais fraca do que as outras cidades, mas a intensidade de que ela caiu e o tempo que ela caiu provocou ocorrências lá. Nós temos algumas imagens, se a gente puder passar, as imagens da ocorrência em Piracicaba, que lá por mais que choveu pouco, a velocidade do vento foi forte. Derrubou árvores, como nós estamos vendo aí, teve queda de árvores sobre muros de residências e teve queda de postes em cima de um veículo. E é tão interessante esse caso, Danilo, que é para a gente até explicar para as pessoas uma dica. Quando você se depara com uma situação como essa, você está dentro de um veículo, o carro caiu, o poste caiu sobre o carro, o que você faz? Fica lá dentro. Você fica lá dentro e aguarde socorro. Sim, porque está isolado pelos pneus, pelas Você borrachas. está isolado. Abrir e colocar o pé para fora, você pode sofrer uma descarga elétrica gigantesca. Aguarda, essa família fez isso. Eles aguardaram a chegada das equipes de emergência, o bombeiro, o SAMU, a CPFL foi acionada, desligou a energia e aí eles saíram do veículo em segurança. Isso é uma preocupação que as pessoas precisam ter e é a informação de autoproteção, porque na hora do desespero as pessoas reagem no impulso e o impulso pode custar a vida, então tem que ter esse cuidado, como foi no caso de Piracicaba. E tem um segundo detalhe que eu gostaria que você comentasse, porque a nossa cidade também está numa região que tem muita incidência de raios, muita tempestade magnética. E o que acaba acontecendo, né? Muitas vezes, Ezequiel, a pessoa ela está caminhando aí, ou está de bicicleta, começa a chover, ela vai buscar abrigo embaixo de uma estrutura metálica ou embaixo de uma árvore. E é justamente o ponto que o raio ele busca para fazer o seu aterramento. E a gente precisa lembrar, Danilo, que nós trouxemos essa informação das tempestades de raio na semana passada, e é importante relembrar principalmente porque o alerta do IMET está falando de risco de temporais e de tempestades de raios. Os raios nada mais são do que a descarga de energia que está acontecendo dentro da nuvem. A gente precisa lembrar que na tempestade de raios, o que acontece? O ar quente está subindo para a nuvem em alta velocidade e ele começa a se chocar com a massa de ar frio que está no topo da nuvem. Então, o topo mais alto da nuvem começa a se chocar, esses dois ventos, e vai começar a gerar energia, né? Vai gerar aquelas gotículas de energia, vai gerar células de energia e vai chegar um momento... Antes do raio acontecer, a gente fala que são os relâmpagos, que são as próprias descargas que acontecem dentro da nuvem, mas sem tocar o solo, né, que é aqueles clarão bonitos que a gente vê no céu. E depois, dependendo da quantidade de energia que está dentro dessa nuvem, ela vai ter uma explosão dentro dela e essa energia vai procurar algum lugar, que é justamente tocar o solo de alguma coisa. E a nuvem tem uma carga elétrica negativa, o solo uma carga elétrica positiva, ele vai fazer o fechamento ali de aterramento, né? O raio ele sobe, né, da terra para a nuvem e desce da nuvem em direção ao solo, né? Exatamente. A gente precisa lembrar disso, Danilo, que aí o que ele vai procurar? Justamente a estrutura metálica, ele vai procurar... É o ponto mais alto sempre, né? Pode ser uma árvore ou pode ser uma cobertura. Por isso que a gente sempre fala, a gente mostrou na semana passada aquelas imagens que você também viu, do raio que atingiu uma árvore em Santa Bárbara. Nunca procurar abrigo debaixo de árvores, porque elas são os seus para-raios naturais. Assim como a gente também orienta o tempo fechou, começou essas tempestades, não fique dentro de piscina, não fique em área aberta. Por exemplo, está na praia, o tempo fechou, continua na praia, evite, porque o próprio guarda-sol vai puxar ali o raio. Então, a possibilidade de você também ter uma descarga elétrica na praia é muito grande. Sim.
Eu conheci uma pessoa que por muitos anos ela foi vizinha da minha família, que ela trabalhava como vigilante. E no ponto que ela trabalhava, era uma área de lazer, então tinha uma área muito grande, sem nenhuma cobertura, uma planície verdadeira, e tinha ali a cabininha dele de vigilante. Era o único ponto mais alto. Justamente ali caiu um raio, ele foi eletrocutado. Ele teve sorte de sobreviver, mas ele ficou muito tempo com a memória literalmente apagada, teve que fazer uma série de tratamentos e tal. Mas era isso, ele estava dentro de uma estrutura metálica, não era muito alta, tinha uns 2,5 metros apenas de altura, mas estava lá dentro, e aquele ali foi justamente a referência para o raio aterrar. O risco, né? Então, Exato. é uns cuidados que a gente precisa ter nesse período. E aí as pessoas se perguntam, como eu falei no começo, Danilo, essa mudança do tempo, a gente precisa lembrar que é o seguinte, nós estamos agora no período de verão. No período de verão, a gente tem os dias com predomínio do sol e altas temperaturas. Nesse predomínio do sol, a gente tem uma situação que é como se fosse uma bolha que se forma sobre a atmosfera. Você imagina que a gente está debaixo de uma bolha e toda a radiação solar que está caindo sobre a Terra, ela vai parar dentro dessa bolha. Então, certo. imagine, o sol está jogando radiação solar para a gente aqui embaixo. Só que a hora que esse calor sobe, ele para dentro de uma bolha. Ele não vai subir para a superfície e encontrar ali com a massa de ar frio ou a massa gelada que está acima da superfície. Ele vai funcionar como uma bolha. Então, a gente tem essa sensação de calor, essa sensação de abafamento que a gente fica nos dias de verão. O que aconteceu especificamente nesse final de semana? Nós tínhamos informado de um alerta de que nós tínhamos uma frente de instabilidade avançando para a nossa região. Essa bolha, que a gente vai chamar aí de massa de ar quente, que estava atuando sobre a nossa região, aonde no final de semana os termômetros registraram 37, 38 graus em algumas cidades, ela teve esse encontro com a massa de umidade, com essa frente de umidade que trouxe as chuvas para a nossa região, e esse encontro, esse choque dessas duas massas, elas provocaram os temporais, as tempestades que nós vimos acontecer ontem, né, na última segunda-feira. Então tem que estar atento, porque isso sempre acontece no período do verão. E agora, hoje, por exemplo, nesta terça-feira, nós estamos vendo o dia amanheceu nublado, chuvoso, choveu em algumas cidades da região, alguns pontos teve chuvas, outros não, mas o alerta permanece. Nós podemos ainda ter ocorrências de temporais, de tempestades, pelo menos até a madrugada ou até o começo da manhã de quarta pode ocorrer esses temporais. Por quê? Além dessa frente de umidade que nós estamos vendo atuando com chuvas, começou hoje a avançar uma massa de ar frio, que já também nós informamos que isso poderia acontecer. Essa massa de ar frio já avançou na nossa região e ela tem provocado nuvens mais intensas, nuvens mais carregadas. Nós temos uma imagem, inclusive, que nós recebemos da cidade de Sumaré. Se puder colocar a imagem para a gente das nuvens em Sumaré, e essa é a terceira foto, puder passar ela para a gente, Flávio, vai mostrar justamente a formação das nuvens mais intensas, justamente, como a gente está vendo nessa foto, está vendo que as nuvens estão mais baixas, mais carregadas, mais escuras, que é justamente o encontro dessas duas massas, tanto a frente de instabilidade quanto essa massa de ar frio, que está gerando mais chuvas, deixando as nuvens mais carregadas. E conforme a nuvem está mais escura, Danilo, maior possibilidade de temporal e tempestade. E se encontrar com isso daí uma zona de alta pressão, aí a gente vê o céu girando, né? E formando aquele canudo bonito. Aquele canudo que dá um desespero, né? E para a gente finalizar nossas informações, Danilo, pode pôr as outras imagens. Essa é a imagem, né? O CEPAGRE nos forneceu uma imagem sobre a previsão do tempo para esta terça-feira. Nós podemos ver que em todo o estado de São Paulo permanece dia nublado com chuvas, com riscos de temporais, potencial para eventos severos, inclusive, então pode haver formações no estado todo. No estado todo, isso sem vai exceção. incluir, não tem como a gente falar só a região de Campinas, lembrando, Danilo, que a gente sempre tem uma preocupação com a região de Campinas, porque é uma região de potencial de tornado. Então existe um mapeamento, um estudo feito pela Unicamp, que mostra que a nossa região ela tem um risco de formação de tornados. E nós temos uma outra imagem, agora essa do CEPAGRE, a previsão para quarta-feira, para essa quarta-feira. Pode pôr ela na tela para a gente também. Aqui a gente já começa a ver
vai ser a quarta-feira. Como que nós podemos esperar do tempo na quarta? O dia deve começar nublado, pode ocorrer chuvas no período da manhã, mas a maioria do dia, em todo o dia, a região de Campinas, ela terá um predomínio do sol, parcialmente nublado. Lembrando que dependendo aí o predomínio do sol, a radiação solar, pode provocar novas chuvas, novos temporais nessa quarta-feira. Muito bem. Então nós teremos aí uma condição, pelo menos em parte, do dia de tempo firme e aberto. Tempo estável, aberto, com sol, mas pode ocorrer chuvas no começo da manhã, principalmente no começo da manhã, que ainda tem essa atuação das duas frentes, a frente de umidade com a frente de ar frio, assim como também no final da tarde, dependendo da quantidade de radiação solar, pode ter novas formações de nuvens que ocorram novas chuvas. Perfeito. Muito obrigado. E nós temos a arte, pessoal, da condição aí do clima da nossa região. Olha aí. Então vai ficar uma temperatura relativamente fresca, né? Amanhã, para a Americana, né? Mínima de 19, máxima de 26. Mas olha só, 90% de chance ainda de chuva para amanhã. 90% de chance. É muita a probabilidade, então pode ser que a qualquer momento a gente seja surpreendido. Isso pode ser entre a madrugada e o período da manhã, né? Isso não quer dizer que seja para o dia todo. Seja durante o dia todo. Lembrando que pode acontecer aí depois da meia-noite, no começo da manhã, e depois ficar o predomínio do sol. Perfeito. Qual a próxima cidade? Limeira também, uma situação bem parecida, bem próxima, né? 17 a 23, também 90%. Próximo acho que é Campinas, isso, condição muito parecida, né? Bem parecida. Você vê que as duas massas, as duas frentes, estão atuando em toda a região, né? Mantendo um nível para toda a região. E para a gente finalizar, Jaguariúna, também 20 a 27, 90%. Muito bem. Então, possibilidade de chuva entre madrugada e início da manhã, depois tempo entre nuvens, né? Hora com um pouco de sol, hora um pouquinho nublado, mas a tendência é dele ir firmando-se no decorrer do dia. Isso, aí pode ser que no final da tarde ocorra uma chuva ou outra, em algumas cidades de forma isolada, e a partir de quinta-feira o tempo deve dar uma estabilizada. Perfeito. Muito obrigado, Ezequiel, pelas informações aí que você nos trouxe, bastante conhecimento, né, sobre o tempo. Não ficando limitado como eu fazia aqui, só passando a temperatura e tal. Porque esse daqui é o nosso galinho do tempo, né? O cara que prevê tudo, né? E o seu ponto de observação é a pedra do tempo. Se estiver molhado, está chovendo. Se estiver seca, faz sol. Se estiver balançando, ventania. E tem que tomar cuidado, porque às vezes alguém pode jogar água em cima da pedra e a gente vai lá assim, tá chovendo e não tá, né? Se você balançar junto com a pedra, condição de terremoto. Tá joia. Muito obrigado, Ezequiel. E é isso, chegamos então aqui ao fim do Todo Dia News, segunda edição. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, por estar conosco nesta noite, escolhendo a Rede Todo Dia para manter-se bem informado.